Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as últimas obras mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tolerância. Uma palavra muito cara em nossos tempos. Somos ensinados que todos somos diferentes e que a diferença não é um fator suficiente para você superestimar ou subestimar alguém. Por mais que não concordo com alguém, para se viver em realidade, precisamos tolerar essa pessoa. Entretanto, essa tolerância, dentro da perspectiva do Evangelho de Jesus Cristo, cria uma situação em que os cristãos se veem em uma encruzilhada. Eles devem fazer vista grossa aos atos pecaminosos ou se portar como pessoas indiferentes, deixando claro a sua reprovação? E ao fazer isso, a igreja não estaria dando sinais de ser politicamente incorreta? Tiatira era uma cidade importante na Ásia Menor por causa do seu comércio e do trabalho artesanal. Cada ramo de atividade comercial tinha a sua própria associação, onde, além de compartilharem das refeições, também dividiam informações entre si, informações preciosas para manter o comércio, a prosperidade da cidade como um todo. Ser associado a uma guilda comercial significava fazer parte do sistema econômico daquela cidade. Entretanto, essa associação com os comerciantes era algo problemático para os cristãos, uma vez que nessas associações, além dos assuntos puramente econômicos, havia uma mistura de práticas religiosas que era incompatível para os cristãos daquela cidade. Jesus, ao se dirigir àquela cidade, de onde, por exemplo, Lídia, a vendedora de tecido púrpura, era oriunda, o Senhor enaltece a qualidade das obras que eram praticadas. Diz o Senhor: conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Realmente, os cristãos parecem ter vivido de uma forma a evidenciar a sua fé em Cristo e a verdade expressa no Evangelho. Entretanto,
Jesus reserva uma longa repreensão para aquela cidade, para aquela igreja. Eles estavam tolerando uma certa profetisa chamada Jezabel. Nós não sabemos se esse nome é referência a uma mulher, uma profetisa, ou se remete a aquela mulher ímpia, Jezabel, mulher de Acabe, que desviou o povo ao culto a Baal. De qualquer modo, essa falsa profetisa ensinava a cometer imoralidade sexual e comer alimentos oferecidos aos ídolos. E esses dois pontos eram capitais para os cristãos e foram justamente os pontos proibidos da decisão do concílio em Jerusalém em relação aos cuidados com os gentios convertidos ao cristianismo serem aceitos na família da fé. Muito provavelmente essa Jezabel promovia uma associação dos cristãos com a própria estrutura econômica da cidade de Tiatira, que estava muito relacionada com as práticas religiosas pagãs. Ao desnudar a identidade de Jezabel, Jesus divide a igreja de Tiatira em dois grupos. O primeiro é formado por aqueles que se associaram à falsa profetisa. Eles foram até advertidos por Deus e pelos seus mensageiros que se arrependessem. Mas, como aconteceu na história de Elias, o povo não se voltou para Deus. A impenitência, ou seja, a falta de arrependimento, é marca visível de um coração rebelde, distante de Deus. É a própria negação da graça restauradora divina e a declaração de guerra contra Deus. A falta de arrependimento é algo tão sério que Jesus, por meio do apóstolo João, prometeu punir severamente essa parte da igreja que, no fim das contas, se associou ao mundo e não somente ao mundo, mas também ao diabo. Sofrimento e morte, ao menos que se arrependam verdadeiramente. Por outro lado, temos a atenção de Jesus voltado para outra parte da igreja em Tiatira, formada por aqueles que atenderam ao chamado do arrependimento e por todos os que constituem os remanescentes. No Antigo Testamento, diante do desgosto do profeta Elias, Deus havia animado o profeta, dizendo que ele tinha ao seu lado mais de 7.000 que não haviam se prostituído e adorado a Baal. Por mais que a situação da igreja ao longo dos seus 2.000 anos de história tenha passado por momentos de corrompimento, de frieza espiritual, de rebeldia e de idolatria, Deus mantém para si o seu povo eleito, o remanescente. A esses, a mensagem de Jesus é clara: não lhes porei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Em outras palavras, Cristo, aquele que é retratado como o que sonda todas as coisas, demanda do seu remanescente fiel que continue firme, não se associando ao sistema diabólico do mundo e se guardando dos ídolos e da prostituição. Não há novidades no Evangelho. A idolatria e a prostituição sempre caminharam de mãos dadas como a manifestação da autonomia e da rebeldia do ser humano criado em relação ao Deus Criador. A prostituição é colocar o próprio ser humano acima de um pedestal onde ele é um Deus. A idolatria é uma forma correlata do ser humano colocar sobre esse mesmo pedestal o fruto das suas mãos, um ídolo a quem pode manipular e se aproveitar. Na contramão de tudo isso, o Evangelho de Cristo nos convida para um caminho diametralmente oposto, o caminho da adoração e da santidade. A adoração em relação ao único e verdadeiro Deus e a santidade que é reflexo de uma vida obediente à sua vontade. E há, mais uma vez, uma promessa para aqueles que permanecem fiéis. Cristo promete àqueles que são obedientes que compartilharão autoridade com ele, como é simbolizado pelo cetro de ferro que despedaçará a oposição
como vasos de barro. Antes, os cristãos, por se associarem aos costumes pagãos, poderiam ser excluídos de todos os benefícios econômicos que Tiatira poderia lhes oferecer. Mas no dia derradeiro, no mundo por vir, na ressurreição, esses mesmos terão a autoridade para reinar com Cristo e julgar a ímpia Tiatira, que se enriqueceu às custas do pecado, da idolatria e da prostituição. A igreja ainda hoje tem seus falsos profetas. Ainda hoje, a Jezabel está em cada comunidade apregoando uma associação conveniente dos cristãos com o sistema do mundo. Cristo, porém, espera que a sua igreja esteja firme, mesmo passando por tribulações resultantes da nossa fidelidade, mas que um dia gozará de glória e honra prometidas por Deus ao seu povo. Devemos ser tolerantes com Jezabel,